Hoje é um domingo especial, como eu tenho dito para os irmãos, que esse mês de maio para nós é um mês de relembrar coisas maravilhosas de Deus para a nossa vida. E não só relembrar, mas é um tempo onde Deus foi maravilhoso com a gente. A nossa história desse lugar, ela se confunde, deixa eu passar aqui, ver se está... Isso. Ela se confunde um pouco com a época da pandemia, porque nós somos surpreendidos, como todos nós, pela pandemia. E Deus foi fazendo coisas maravilhosas no nosso meio, em meio à pandemia, inclusive. Esse lugar aqui foi um presente de Deus, onde nós estávamos procurando já há tempo e não achávamos, e de repente Deus nos deu isso aqui, esse espaço para a gente fazer essa parceria e essa modificação que hoje você vê aqui. Isso aqui não era nada disso. E tudo isso aconteceu a partir do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, e a pandemia naquele vai abrir, não vai abrir, libera, não libera. No dia 8 de maio, há 4 anos atrás, nós abrimos a nossa igreja aqui. Abrimos com o que você está vendo aqui já, a maioria das coisas já tinha, as poltronas. Quem estava aqui nesse primeiro culto aqui? Quem estava? Levanta a mão aí. Quem estava? Isso. Ah, temos uns par aí, ó. É isso aí. Faz tempo, hein? Fizemos no dia 8, quando deixaram abrir a igreja com essa galera. E depois de 4 anos, a gente tem crescido. Depois de 4 anos, a igreja tem encontrado o seu propósito cada dia mais, de ser uma igreja relevante, não uma igreja da cidade. Tenho falado isso sempre para os lugares que eu vou. Nós não somos uma igreja da cidade de São Manuel, nós somos uma igreja para a cidade de São Manuel. Na ideia de que tudo que nós realizamos, fazemos, todas as nossas intencionalidades têm em função de alcançar a cidade. Hoje mesmo, pela manhã, nós estamos lá no Hub, na igreja presbiteriana independente chamada Hub, em Sorocaba, e o templo lá, ela não tem esse formato, dessa forma aqui que você está vendo aí, com essas poltronas. Lá é mais simples e é quadradinho, igual a igreja mesmo. Porque lá eles não precisam ter mais um lugar. Aqui em São Manuel, não. Quando nós falávamos sobre igreja e desenvolver esse projeto junto ao conselho da nossa igreja, nós entendemos que fazer a igreja com esse ambiente, com esse formato, vai atender não só para culto, mas para muitas outras ações. E fomos surpreendidos, até porque a polícia usa esse espaço para fazer as suas ilustrações, as suas conversas com os batalhões. Escolas vêm fazer aqui, palestras acontecem, até a Câmara Municipal já usou esse espaço para realizar as suas cerimônias. Porque isso aqui é para a cidade, não é só da cidade, mas é para a cidade. E isso tem colocado o nosso coração, de certa forma, muito feliz, porque a cada programação, inclusive essa que vocês viram aqui do Dia do Voluntariado ontem, foi uma programação que enche o nosso coração de alegria. Não só enche o nosso coração de alegria, mas de satisfação de ser instrumento de Deus. Porque a hora que você vê alguém, inclusive lá no asilo que a gente estava, na conversa com elas, com eles, com os velhinhos lá, trocando a ideia e o carinho deles, os olhares brilhando deles, isso não tem preço. E quando nós assistimos as pessoas aqui, cuidando delas também, isso não tem preço nenhum. Mas também está no nosso planejamento estratégico uma coisa muito importante, que a nossa igreja ela tem os seus planos, seus projetos, seus sonhos, e não é algo assim feito do nada. Para algumas pessoas que andam com a gente, sabe como a gente tenta ser bem organizado, ajustado, planeja lá na frente. Hoje mesmo já dei um spoiler para alguns irmãos sobre o que nós vamos fazer aqui em cima, né, Romário? Alguns spoilers só, mas lá na frente está no planejamento. Mas o planejamento estratégico da igreja, ele vem passando por algumas fases, e não só fases, mas ela vem se desenvolvendo, e esse desenvolvimento faz parte de alguns momentos da vida você tomar algumas decisões importantes. Como, por exemplo, quando você casa, você tem que tomar uma decisão importante, quando você está noivo, que você vai casar. É uma nova fase, é um planejamento. Se você não faz esse planejamento e fica noivo 10 anos, você está com problema. Sim? Dá uma cutucada para aquele que está te enrolando, aquela mulher que está te enrolando, aí ó. Porque tem que fazer projeto, tem que planejar, tem que imaginar que daqui a pouco esse tempo vai passar, as circunstâncias vão mexer, e a gente não vai ter mais como fazer isso. Como por exemplo,
Você que gosta bastante de ganhar dinheiro, eu acho que é bom isso, de certa forma. Cuidado que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, já disse palavra em Jesus. Mas você que gosta de ganhar dinheiro e esquece da sua saúde, cuidado porque depois que você estiver mais velho, você vai ter que usar todo o dinheiro que você ganhou para cuidar da saúde que você perdeu. Ah, mas não funciona assim, só trabalhar que está tudo certo? Não, só orar? Não. Tem que ter planejamento. Tem que se atentar. Tem que olhar para os horizontes, imaginar e, como disse Provérbios, fazer planos. Mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Contudo, quando a gente fez os nossos planejamentos estratégicos de ser a igreja do jeito que nós somos igreja, talvez na sua concepção um pouco diferente, uma igreja, como já me disseram, um pouco estranha, né? Uma igreja um pouco... É igreja? É igreja. Quando nós estávamos inaugurando ou mexendo aqui, uma das coisas que ficaram prontas foi a nossa churrasqueira ali no canto, né? Os 2 fornos ali, a estufa e tal. E aí o pessoal passava ali, vai ser uma pizzaria? Falei, não, vai ser igreja. Igreja? Churrasqueira na igreja? É, igreja. Quando nós fomos buscar lugar, os conselhos, o presbítero Naor, sabe, lembra disso? O pessoal oferecia um quadrado com um banheiro no fundo. Falei, não, isso nós não quer mais, nós já tivemos isso. Mas não é para a igreja? É, mas é outra ideia. Não, mas isso não é igreja. É, então, talvez para alguns não é igreja. Mas é a nossa intenção, pelo planejamento estratégico, que nós queremos ser algo diferente para a cidade. Por isso que hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a nossa identidade, a despeito daquilo que nós somos como cultura. Por que a gente faz isso toda vez? Uma vez por ano, todo mês de maio, a gente conversa sobre isso. Claro, de outras formas, tal, mas a essência é sempre essa, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E por que a gente faz isso? Porque também a gente precisa relembrar a nossa visão. Como eu disse no início, Deus falou bem claro com Josué, para que ele pudesse ser bem enfatizado sobre o propósito de Deus na vida dele. Josué capítulo 1, versículo 8, como nós falamos no nome da ministração. E às vezes nós vamos perdendo a nossa visão. Você que talvez não se lembra da nossa visão, a nossa visão é essa. Conectar pessoas ao envolvimento crescente com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Por isso que não faz diferença se aqueles que estão com a gente no mercado solidário virem à igreja ou não, porque nós não queremos que eles venham, queremos conectar Jesus a eles, através do ato, do cuidado e do carinho, só. Se eles vão vir ou não, é o papel deles e do Espírito Santo que há de convencê-los. E essa é a nossa visão, conectar pessoas, trabalhamos com pessoas, não trabalhamos com bicho e nem com bebê reborn, essas trecas aí, tá? Não vem trazer aqui para ungir, para orar, que se você orar eu vou queimar. Ele e o ser. Porque nesse manicômio nós estamos ficando louco fazendo as coisas dessas, né? Abre aspas aqui, pensei alto com vocês. Conectar pessoas. Porque o evangelho de Jesus é para pessoas. Jesus morreu para pessoas. Nós oramos pelas pessoas, para que elas se encontrem com Jesus. E esse envolvimento com Jesus seja um movimento crescente, como a gente sempre fala, com as cores da nossa cruz. Vermelho se encontra com Jesus aos pés da cruz, o sangue de Cristo é lavado do seu pecado, fica branco como carmesim, é trabalhado como ouro na mão do ourives e vai viver uma relação azul ou celeste com as pessoas, uma relação harmoniosa. Por isso é a nossa conexão, a nossa visão é essa. Mas mesmo a despeito da nossa visão, parou aí meu querido, acho que mexeu aí Gabriel, se mexer ele para tudo, isso. Também a gente precisa falar sobre isso nessa data para trazer o óbvio. Porque eu não sei se você que trabalha em empresa, você que é patrão ou funcionário, tem hora que você fala, mas já te falei isso, ou se você é casado. Às vezes seu marido deixa a toalha lá e você tem que ficar sempre lembrando ele, mas não é óbvio que você não pode deixar a toalha em cima da... mas o óbvio tem que ser avisado sempre, de vez em quando, porque nós esquecemos do óbvio. Os homens e as mulheres, nós esquecemos do óbvio. E a igreja também é possível se esquecer do óbvio, que é o quê? Por que nós somos igreja? Porque nós estamos aqui. E a gente precisa sempre lembrar disso. E por último, penúltimo melhor, nós também falamos sobre isso para a gente não perder o nosso foco. O que baliza a gente a ser igreja é a palavra de Deus. É o livro de
Mateus são os evangelhos, quando Jesus fala com Pedro, a minha igreja, estabelecerei a minha igreja. Quando ela se inicia, a igreja primitiva, no livro de Atos. E ali nós vamos olhando e aprendendo, quando as cartas paulinas que Paulo vai soltando ali para Corinto, Tessalônica, Gálatas, enfim, e um dia talvez chegar a IPI de São Manuel. E é por ali que nós balizamos ser igreja. Então, a igreja não tem a ver com o que o pastor acha. A igreja não tem a ver com o que você acha, com o que a gente... esse negócio é legal. Não, a igreja tem que cumprir propósito. E o propósito real da igreja, lá em Marcos, quando vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que o nosso lema também, além da visão, é uma igreja em movimento. Onde ela se move para cima, adorando a Deus, que é o único merecedor de todo louvor e toda adoração. Nos movemos para dentro, para olhar para dentro de nós, se nós estamos ou não nos transformando a cada dia, nos parecendo com Jesus. E para olhar para fora, não só aqui dentro, mas para fora, para ver as pessoas que estão sofrendo sem Jesus, as pessoas que estão com fome, com sede, estão presas, estão sem roupas, e o que nós estamos fazendo a despeito das mazelas que elas vivem. Esse é o movimento da igreja. E quando a Bíblia vai falar, quando Jesus mesmo fala para o apóstolo Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão, o movimento é da igreja para o inferno, e não do inferno à igreja. Porque a igreja está indo, e as portas do inferno ficarão ali firme, tentando resistir para a gente não entrar. Mas diz o texto que elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É o movimento da igreja. Por isso que a gente não pode perder o foco. E às vezes nós, perdendo o foco, a gente faz igreja para nós. A gente faz igreja para a gente gostar de igreja. Faz igreja com música boa, não que não tenha que ter. Faz igreja com uma palavra legal, com uma poltrona boa para você ficar com ar-condicionado. Mas é para nós ficar aqui dentro igual clube. Isso não é novo. Isso é mais antigo, tanto que no texto, quando você vai olhar nos evangelhos, nós temos um momento da transfiguração de Jesus, onde Jesus aparece ladeado por Moisés e Elias, e Pedro vê aquilo lá, fica encantado, aí Pedro fala, vamos fazer uma tenda para nós e ficar aqui. Jesus falou, não irmão, não é isso, o evangelho não é ficar aqui. O evangelho não é clube, igreja não é clube, onde você só está com quem você gosta. Pelo contrário, igreja é lindo por causa disso. Porque você tem que estar aqui nesse laboratório de eficiência, de ação de Deus, trabalhando comigo, com você, para você aprender a suportar os irmãos que são diferentes de você. Porque eu mesmo não suportaria 2 Isaías. Não aguentaria a mim mesmo. E talvez você também não se aguentaria. Por isso que a gente tem irmãos na igreja. Para olhar para o irmão e falar, aquele irmão é chato. Você também é. Aquele irmão não aguenta, você também não aguenta. E aí Deus vai mexendo como igreja, trabalhando com a gente, moldando a gente, fazendo a gente ser fiel a Ele, no serviço, nas ações, e a igreja vai crescendo. É assim que Jesus vai fazendo com a igreja dele. Mas também, nós falamos isso todo ano, para realinhar para os novos. Porque talvez você que está frequentando a nossa igreja há menos de um ano, você não ouviu sobre isso. Você não sabia das cores da igreja. Você não se tornou membro da nossa igreja, então você não tem esses conhecimentos da visão, DNA da igreja, essas coisas todas. Então, para a gente não perder, para você não chegar aqui como visitante e falar, que foi na igreja lá, o pastor falou uns negócios lá, uns paranauê, uns trecos lá, e eles cantaram umas musiquinhas, e beleza, e tchá, tchá, tchá. Não. Aqui é diferente. A igreja de Jesus, na IPI de São Manuel, não que as outras não sejam, estou falando de nós, ela tem propósito, tem objetivo, e ela precisa ter essa característica a partir do que ela vive no seu dia a dia. Por isso que nós somos, e eu deixo isso bem tranquilo para a gente pensar, nós somos na atualidade, nós temos 3 características, está travando um pouquinho aqui meu querido, dá uma mexida aí para mim. Nós somos uma igreja acolhedora, isso é parte da nossa natureza. Quando nós desenvolvemos o projeto de ser igreja, um dos objetivos claros nosso é ser uma igreja acolhedora. Lembra, presbítero Keller, Thalita? O primeiro ministério que nós tivemos que criar, que nós não tínhamos. Nós queremos ser uma igreja acolhedora, fizemos treinamento, lemos livros, acertamos daqui e dali. Inclusive, se você quer ser do Ministério da Acolhida, lá no checklist, para você entrar, você tem que ser uma pessoa agradável, cheirosa e não ter mau hálito. Nossa, pastor, está escrito isso lá? Tá, irmão. Porque imagina eu receber você todo fedidão. Seja bem-vindo. Como assim bem-vindo no lugar? Olha que fedor. Irmão. Por isso nós somos uma igreja acolhedora. Porque a gente cuida com carinho. E eu espero que você que veio pela primeira vez hoje, ou já veio outras vezes, tenha sido bem acolhido.
Esse é o objetivo, essa é a nossa natureza. Porque olhando para a igreja de Cristo, em Atos, percebia-se que, Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, que a igreja contava com a simpatia do povo, ou seja, era uma igreja que as pessoas gostavam. Isso, por sua vez, para se gostar, é uma igreja acolhedora. Uma outra característica que a igreja coloca-se para nós lá, está passando, é uma igreja serva, que é essa identidade que vocês veem nas costas de alguns aqui. Servo o que mais? Que é isso que nós vamos falar um pouquinho mais. Por quê? Porque é uma igreja que está para servir não somente a igreja, mas para fora. E é uma igreja que tem colocado, nós vamos falar isso um pouco mais profundo, à disposição para que todos servem. E eu gosto de usar uma expressão, e a gente tem falado sobre isso em vários lugares do Brasil, inclusive mês que vem eu vou para Cambé falar sobre isso no presbitério de Cambé, sobre essa cultura do servo. Como que a gente consegue colocar as pessoas para trabalhar na igreja? Ontem nós tínhamos aqui mais de 60 pessoas para trabalhar em prol dos outros. Nós temos mais de 140 pessoas, servos arrolados nos nossos ministérios que trabalham, ou no domingo por mês, ou 2 domingos por mês, o pessoal do louvor, tudo aqui que vocês não imaginam que o pessoal vem 5 horas da tarde, vem mais cedo, mexe daqui e dali. Então é uma igreja em movimento para servir a você. O banheiro não limpa sozinho, irmão, nós vamos lá dar uma olhada. As poltronas não ficam limpas sozinhas. A gente precisa cuidar, tem sempre alguém cuidando e trabalhando para você viver bem. A grande pergunta sobre uma igreja serva é se nós estamos servindo certo, ou se nós não estamos servindo certo. Mas nós vamos responder isso depois. E por último, uma das nossas culturas também é uma igreja discipuladora. Porque o discipulado nós entendemos que a melhor forma, vou melhorar, é a única forma de fazer as pessoas crescerem em Jesus. Porque Jesus fez isso, fez discípulos. Jesus fazia discipulado com seus discípulos, e ele fez isso por 3 anos, fazendo-os crescer, levando-os ao envolvimento crescente com Jesus. E todos eles começaram de uma forma e terminaram surpreendentemente melhores e mais maduros. Por isso que o discipulado é uma das nossas ferramentas que usamos para fazer isso acontecer. Mas quando a gente fala de uma igreja acolhedora, serva, discipuladora, a gente tem que entender sobre mentalidade. Algo tão importante para nós, e eu me recordo, os irmãos que estão aqui são um pouco mais antigos com a gente, o quanto é difícil mudar a mentalidade, não? O quanto é difícil a gente falar, eu preciso fazer isso. Por exemplo, você se esforça para mudar a mentalidade a respeito da sua saúde, de cuidar da sua saúde, ou de comer bem, comer diferente, ou de dormir mais cedo, ou de fazer qualquer outra coisa. A gente precisa mudar a mentalidade. E aqui não foi diferente, a ideia de mudar a mentalidade, parecia que quando eu conversava com algumas pessoas, eu encontrava a cabeça assim, ó, cadeado, fechado, não, vai ser assim e vai ser assim, sabe aquele crente Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. É isso, não muda, cabeção, é o cabeção. Vocês viram errado aí, hein? Ó, vocês viram errado, não estou falando disso não, piada interna de vocês aí. É o cabeção que não consegue abrir, não consegue se desenvolver, a mentalidade da pessoa é fechada e não tem um Cristo que faz ele mudar de ideia. Contudo, mudança de mentalidade é abrir a cabeça. E a própria palavra de Deus vai dizer isso para nós em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o dia inteiro mudando a mente, Jesus mudando a gente. É o dia inteiro, e a palavra original ali é metanoia, é uma transformação assim que mexe com tudo, com profundidade, com essência nossa, e vai mudando quem nós pensamos, o que nós fazemos e como nós somos. E é tão interessante isso, eu quero que você pense sobre isso, porque a mudar a mente, ela tem algumas fases, e eu não sei que fase você está, mas eu quero te mostrar algumas fases que a gente precisa viver. Primeiro, quando a gente fala de mentalidade, é a forma como pensamos, interpretamos e respondemos à vida. Ou seja, a minha mentalidade a respeito de time, para mim, o melhor time é o São Paulo. Ah, eu não concordo. A sua mente pensa assim, então beleza, você e eu somos diferentes. Então na minha mentalidade, na minha forma de ver, na minha forma de pensar, de interpretar e responder à vida, São Paulo é o melhor time do mundo. Você pode discordar, não tem problema. Mas é a minha mentalidade. Sim? Depois nós temos um comportamento intencional a respeito disso. Que é o quê? Pela mentalidade que tenho, racionalmente, vai descer pela quem eu sou, e as minhas atitudes têm a ver com o que eu creio. Já dizia o próprio tal de
Eu acho que foi Jesus, numa tal da Bíblia, que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o teu comportamento vai ser externado daquilo que está aqui dentro, na tua mentalidade. E aí, o comportamento nosso começa a ser intencional. Quando alguém vive aquilo que acredita, mesmo em silêncio, está moldando o ambiente onde está. Por exemplo, meu sobrinho, que o pai dele é corintiano, a minha esposa que é corintiana, meu sogro que é corintiano, e o João é São Paulino. Comecei a mexer ali, mexi e mudou. O comportamento intencional. Tanto que ele ainda estava na adulto, quando era pequenininho, eu tirei o João de amigo secreto. O que eu dei? O uniforme do São Paulo, aquela lá ficou brava, né, Maria Angélica? É porque você deu isso para ele? Falei, porque eu tirei ele, eu vou dar o presente que eu quiser para meu amigo secreto. E dei até hoje o João, meu parceiro, São Paulo. Comportamento, vai mudando a mentalidade, comportamento intencional. Depois nós começamos a viver os exemplos, posturas contagiantes. E essa postura contagiante são pessoas que observam e começam a se inspirar na gente. O que era individual agora começa a se tornar maior. Ou seja, cara, que legal, ele é São Paulino. Quando alguém chega esse dia atrás, eu cheguei numa padaria, lá do Zé, tem um padeiro lá na padaria que sua esposa trabalha, Zé, e ele saiu lá, olhou, pastor, agora gostei de ser mais ainda, você é São Paulino, estava com a camiseta de São Paulo. O ambiente começa a ficar diferente. Claro, quem não gosta de São Paulo, né, que tem, né, Kelly? Não vai falar a mesma coisa. Mas em alguns lugares, os exemplos começam a ser contagiantes, as pessoas começam a olhar e falar, poxa, que coisa diferente. A mente começou aqui, está indo para o comportamento, está indo para os exemplos. E aí depois começa a viver uma repetição e constância. Que nada mais é do que com o tempo o comportamento deixa de ser uma exceção e se torna uma normalidade. Eu começo a fazer aquilo com normalidade. Eu sou São Paulino, assisto o jogo do São Paulo e falo do São Paulo. E eu olho para a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, escrevendo a Coríntios. Então tudo é São Paulo, entendeu? Já não é mais São Paulo. Como a minha esposa, eu perguntei para ela esses dias, quem que é o atacante do Corinthians? Ela me respondeu, Ronaldo Fenômeno. Parou lá atrás. Não repete, não tem constância, não lembra mais. Para ela é o Ronaldo do Corinthians. Aí quando o Corinthians ganha do São Paulo, que às vezes acontece esses milagres, né, Kelly? Ela vai, meu Corinthians ganhou. Eu falei, não sabe nem a escalação. Quem que é o Corinthians? Qual que é o time que é o Corinthians? Enfim, é o que acontece, sem repetição, sem constância, você não consegue produzir isso para a sua vida e as pessoas ao redor, inclusive nós, não vamos perceber que a gente está vivendo um comportamento que não é mais exceção, mas é uma normalidade na nossa vida. E por último, olha que fase que chega, a cultura começa a ficar estabelecida. E essa cultura é formada quando aquele conjunto de valores e atitudes se torna um jeito, como uma ferramenta para nós. E essas ações, aquilo que nós fazemos, as coisas, aquilo que a gente vai desenvolvendo, ela se torna uma cultura por causa da mentalidade. E tem muita gente que às vezes na mentalidade fica lá em cima e não consegue fazer essa fase ou desenvolver essa fase. Como por exemplo, gratidão. Vou usar para você entender. Na mentalidade, o nosso ambiente seria muito melhor se todos fossem mais gratos e positivos, poderia dizer eu. E eu ficar aqui, não, eu vou mudar esse lugar aqui, a gratidão vai ser a marca dessa igreja. Gente, vamos agradecer a todo mundo, vamos tal. E eu começo com a mentalidade. Depois eu começo com um comportamento intencional a respeito disso. Que comportamento é esse? Eu começo a agradecer publicamente as pessoas, mesmo que seja com pequenas ações. Já estou projetando da mente, comportamento, e começou a amar, a ocupar espaços nos outros lugares. Depois eu começo pelo exemplo, na outra fase. Um exemplo contagiante. As pessoas começam a olhar e começam a notar e ver o clima diferenciado da qual eu estou vivendo. E elas querem estar com a gente, porque nada melhor do que você estar do lado de uma pessoa positiva e grata, não? Ou é melhor estar do lado de uma pessoa que xarope, tudo negativo e murmuradora? Essa não atrai ninguém, né? Ou seja, o seu comportamento, o seu exemplo, a sua mentalidade começou a tornar a situação contagiante. E aí eu começo a repetir isso por várias e várias vezes, e depois de um tempo, mais pessoas estão sendo intencionalmente gratas no ânimo e nas palavras junto comigo, porque eu comecei esse processo com eles. E aí depois, a gente vai viver uma cultura estabelecida. Que tipo de cultura é essa? Agora, quem entra na equipe percebe logo. Aqui as pessoas são positivas e encorajadoras. Não é mais apenas uma pessoa fazendo. Virou um jeito como todos agem. Virou um estilo de vida.
virou uma cultura. Por isso que você, quando vem na nossa igreja, a gente deseja que você, a partir da individualidade que você vive, como um corpo de Cristo que somos, começar a viver isso a partir da coletividade. E essa transformação, ela vai acontecendo dessa forma. Primeiro, mentalidade, você e eu, não muda a mentalidade de um grupo se não mudar individualidade. Depois dessa mentalidade que nós vamos mexendo, muda o comportamento, muda a prática. Mas ela muda a partir não de uma força externa ou de fora sobre nós, mas de algo do Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você, produzindo essa transformação, esse constrangimento, como a palavra de Deus vai dizer. E depois desse comportamento, dessa prática, ele começa a produzir em mim e você postura de exemplo. Que aí então nós somos inspirações para outras pessoas. É o que acontece com a IPI de São Manuel, como nós recebemos o pessoal de Marília, o pessoal do Rio Pequeno, outras igrejas que nós recebemos porque eles querem ver como é que a gente faz. Inspiração. E aí depois a gente vai fazendo isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai fazendo repetições, vai se tornando um padrão. E por se tornar um padrão, então, nós temos uma cultura, e essa cultura é a igreja que vive. Por isso que nós somos hoje uma cultura de uma igreja, e temos essa cultura, se você está com a gente há pouco tempo, uma cultura de uma igreja acolhedora, uma cultura serva, e uma cultura de uma igreja, passa para mim aí, Gabriel, está travando aqui, meu rei, isso, discipuladora, deixa assim, tá bom. E eu quero falar com você sobre a cultura do servo, hoje de forma muito prática e bíblica, eu quero conversar com vocês sobre essa, está travada aí, meu rei, sobre a cultura do servo. E esse conceito da cultura do servo que eu quero dialogar com vocês, ela se encontra na base do texto de Mateus, exatamente no capítulo de número 20. Se você estiver com a sua Bíblia ou quiser ler comigo aqui, eu vou estar apresentando esse texto. Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o 28. Olha o que diz o texto, acompanhe na sua Bíblia a leitura deste. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, lhe fez um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos, Tiago e Bartimeu, se assentarão, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha o pedido da mãe. Disse então Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus então disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados pelo meu Pai. Aí o texto continua dizendo, quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus então chamou-os e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre os menos importantes. Versículo 26, não será assim entre vós. Numa outra tradução, Jesus está dizendo, não é assim entre nós. Ele se inclui. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser um escravo. Palavra doulos, Jesus usa aí. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida no lugar de muitos, em resgate de muitos. Esse texto, se você já o conhecia, ele faz parte de uma estrutura muito engraçada, de certa forma. Eu acredito e brinco até quando eu falo desse texto, que essa mãe que fez o pedido, aqui é mencionado a mãe, no livro de Marcos não fala da mãe, e tem outro texto que fala dos pedidos, fala dos nomes dos irmãos, mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a mãe tinha uma mentalidade de que, quando Jesus falava do seu reino, ia ter sim, de fato, Jesus no reino, e 2 pessoas ao lado de Jesus que são os mais importantes. Como diz um pastor, amigo nosso, ele fala que a mulher fez o pedido para Jesus. Senhor, o senhor já vai ser o presidente? Então faz um do meu filho ministro da justiça e o outro ministro do desenvolvimento. Ou seja, os mais importantes, quero os 2. Olha o pedido dessa mulher, da mãe.
Só que o texto vai dizer para nós que esse pedido da mãe é um pedido talvez conhecido e comum para todos nós. Ela queria que os seus filhos se assentassem ao lado de Jesus. Só que essa pergunta, essa dúvida, esse pedido dessa mulher causou um desconforto entre todos. Se você observar até os versículos 24, 25, você percebe que o problema era apenas os dois. Mas quando Jesus conversa, e outros textos vão falar sobre isso, Jesus conversa com os discípulos, ele percebe que o problema não são dos dois, e nem da mãe, é de todos eles. Jesus acaba constatando aqui, nessa claridade, de que existia uma mentalidade entre os discípulos, porque eles ficaram bravos, por que você e não eu? Por que o Keller e não o Naor? Por que o fulano e não o ciclano? Por que vocês e não eu? Então a ideia não era o que vocês estão pedindo para Jesus, para. Não, a ideia, não, já que é para pedir, eu também quero. E Jesus percebe que entre eles ali havia uma mentalidade do mundo, muito clara, refrescante. E Jesus percebendo isso, ele tem duas atitudes, uma dessa é nesse texto, quando no versículo 26, ele diz exatamente isso. Gente, entre nós não é assim. Porque o que eles estavam querendo ali era domínio e autoridade. Jesus vai colocando isso no texto, bem claro, leia com cuidado, mas ele vai falando dos governos, que eles querem, que eles estão sobre os menores, tudo sobre domínio e autoridade, e eles querem isso para si quando eles falaram, Senhor, quando o teu reino vier, a gente também quer mandar. A gente quer mandar, a gente quer ter poder, a gente quer fazer essas coisas maravilhosas. É isso que está acontecendo. Eu quase que falei The King, The Power aqui, mas parei. Entre nós não é assim, é que Jesus diz. Mas mais do que isso, o que Jesus está mostrando para nós aqui é que há uma mentalidade no mundo, do mundo, e há uma mentalidade do reino, que ele expressa nesse texto. E a igreja precisa entrar nesse ambiente, se confrontando e se constrangendo sobre. Porque é muito claro, e aqui eu quero colocar para você, que Jesus está contrastando essas duas circunstâncias, dizendo, entre nós não é assim, o reino tem um jeito de ser a respeito da mentalidade, e o mundo tem outra forma. Talvez eles não tinham percebido ainda que Jesus não veio do jeito que eles imaginavam, e nem nasceu do jeito que o rei deveria nascer. Ou talvez eles não entenderam que num outro momento Jesus entrando em Jerusalém, deveria entrar num cavalo lindo, maravilhoso, mas entrou num jumentinho. Parecia que eles não estavam percebendo, mesmo naquela narrativa de Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele vai dizendo que quando alguém bater na sua face, você dá outra. É outra coisa, não é a mesma do mundo, é diferente. Então o mundo e o reino de Jesus são totalmente antagônicos. Não é a mesma coisa. E ele continua dizendo que todos nós temos alguns anseios. E eu quero aqui abrir para você entender que você também tem esse anseio por causa da nossa estrutura pecaminosa, de quem eu sou, de quem você é, de quem nós nascemos assim, por causa de Adão, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. E a gente tem três características muito claras. Nós gostamos de superioridade. Nós gostamos disso. Qualquer que seja a área, a gente gosta disso. Nós gostamos e temos interesse próprio. Nós somos egoístas por natureza. Você fala, não, pastor, não sou não. Até o momento que a gente fizer uma provinha aí, a gente vai ver. Nós também queremos ser servidos. Isso é assim. Essa é a mentalidade do mundo que foi impregnada na gente. E não só a mentalidade do mundo, mas eu quero trazer uns exemplos claros para vocês. Eu fiz, minha parte do exército foi em Cuiabá, 44ª BINTS que eu fiz lá. Fiz o NPOR, fiz a prova lá para passar e tal. E eu me lembro que o dia que eu fui no batalhão do exército lá em Cuiabá, tinha um monte, como é batalhão, é aquele monte de molecada, tudo, né? Aquela doideira. E aí eles estavam todos lá e eu estava na época eu usava macacão ainda, estava com macacão. E aí assim conversando, aí um soldado com uma arma ali, limpando a arma, ele chegou, olhou para nós, estava numa galerinha assim, eu não conhecia ninguém, estava ali. Aí ele me disse assim, você coloca essa farda e você vai virar homem. Coisa de milico. Coisa de quem acha que está com a arma ou com a farda e tal. Aí eu já era meio bocudo na época, falei, cara, essa roupa não faz ser mais macho do que eu, garanto para você. Aí ele olhou para mim assim, o outro olhou assim, eu levantei assim, falei, vixe, agora vai pegar, ele não vai bater em mim aqui, né? No exército. Ele vai ser expulso. Aí ele olhou para mim assim, ficou quieto, ele olhou. Aí eu olhei para ele, fiquei na minha. Passou.
O dia foi passando, eu me lembro daquele dia maravilhoso, porque eles começaram a fazer as peneiras no batalhão, é assim, quem é filho único? Tchá, não vai servir, porque é filho único depende do sustento do pai. Quem não sei o que, quem não dá, foi tirando assim, e eu ficando lá. Tá. Aí ele falou assim, quem tem passagem pela polícia? Um monte de gente corintiana, quer dizer, um monte de gente correndo pro canto assim, que eu vi lá assim, desculpa Kelly, pensei alto, não ouviu não, né? Um monte de gente assim, eu falei, o louco, não vai sobrar ninguém, Jesus. Aí ele quando foi conversar comigo, com um grupo que estava ali, nós que restamos poucos ali, tinha mais ou menos uns 2.500 jovens ali no dia, e aí quando ele foi conversar com a gente que estava ali, uns 400 e tal, ele falou, vocês têm curso, terminaram, tal, já terminamos, então vocês podem fazer a prova do NPOR, que é Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva. Se você nunca fez ou nunca ouviu, essa é a sigla NPOR. Ele falou, pode. Aí eu fui fazer a prova. Rapaz, Davi, eu fazia aquela prova pensando assim, cara, porque quando você passa na prova, você é um oficial. E o oficial manda em todos aqueles miliquezinhos. Sabe aquele pangaré que chegou para mim, vai ser homem, mas vai beber homem. Ele ia ficar lá embaixo e eu assim, olhando para ele, como é que é? Toda vez que ele passava por mim, eu ia falar, paga 10 flexões. Vai passar por mim, dá do lado da roupa, tive, pode pagar. Por quê? Porque eu sou oficial. Ele não era. Soldadinho de praça. Simplesinho da conta. Passei na prova, mas na época o pastor falou, se você continuar no seminário, você não vai poder fazer NPOE. Eu falei, eita. Aí eu tive que escolher o exército que eu ia ficar, e fiquei no exército de Jesus e não fui para frente. Mas eu só estou te contando isso para você ver como que a gente gosta de superioridade. Como a gente gosta de estar por cima, como a gente quer, isso é nossa natureza. E quando Jesus olha, ele percebe que às vezes nós somos assim. E contra o outro detalhe que ele coloca é sobre o nosso interesse próprio, como nós somos egoístas. Nós amamos aquilo que tem que ser para nós, se é por mim, se é para mim, é lindo. Mas se não é comigo, se não é para mim, o mundo está aí, cada um por si. E a palavra de Deus nesses textos, eu quero colocar para você, Filipenses fala sobre isso, capítulo 2, versículo 21. Todos os outros, aqueles que não são do Senhor, buscam seus próprios interesses. E a gente busca interesse mesmo, nós somos interesseiros. Nós queremos sempre alguma coisa de alguém. Raramente nós fazemos algo sem olhar a quem. E quando a gente faz, eu me lembro lá de um projeto que a gente tinha em Sorocaba, que a gente foi hoje lá, um projeto que a gente tinha de levar lanche, que nós vamos tratar para cá, né, Beth? Logo na mesa diaconal, nós levávamos lanche nos hospitais, as pessoas olhavam e falavam, mas não vai cobrar? Eu falei, não. Mas assim, de graça? É. Me recordo que uma vez minha esposa se lembra disso, estava no hospital de criança, o cara chegou para mim, olhou assim, falou, não tem câmera aqui, não é pegadinha não? Eu falei, não. Vocês não estão cobrando? Não. É só para te dar um chocolate quente e um lanche, irmão. Não pode. Isso não existe. As pessoas estão desacreditadas porque elas querem interesse próprio. E o mais gostoso desse dia, aquele rapaz me esperou no final do hospital, falou, me deu R$20, falou, isso aqui é para você continuar esse projeto sem intenção. Buscar fazer o bem sem olhar a quem, como diz o ditado. Contudo, Jesus também, apóstolo Paulo, melhor nos dizia sobre os nossos interesses. E ele faz essa citação em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 em diante. Olha o que ele diz. Saibam distos, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E o difícil aqui não é a respeito de calamidade, essas coisas não. O problema que Paulo está trazendo para Timóteo, a despeito dos tempos difíceis, é sobre nós. É sobre a gente pegar um boneco de pano, de qualquer coisa, de tal, e falar que é fio. É esse tipo de gente que a gente está vivendo. Esses são tempos difíceis, e se por fora está isso, imagina por dentro, e eu quero mostrar no texto. Os homens serão, e quando ele diz homens, todos nós, não só homens e mulheres, serão egoístas, avarentos, preguiçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, olha a lista, e não acaba ali, sem amor pela família. Está claro isso mais ou menos hoje em dia, não? Parece que está falando de nós. Há mais quase 2000 anos atrás, está falando da gente. Olha o tipo de gente que nós estamos vivendo. Família, que é isso? Essa palavra é forte demais. Irreconciliáveis. Quando você tiver alguém que se fala assim, eu estou orando demais para aquele camarada voltar para Jesus. Tem gente que é irreconciliável, irmão. Perde tempo, não, para de orar. Não estou desanimando, não. Só estou dizendo que tem gente que é irreconciliável. Que não vai ter jeito mesmo. É gente ruim que vai viver ruim. E o inferno está esperando, só vai falar a senha. Irreconciliáveis. Irreconciliável, que nem a minha irmãzinha uma vez falou, pastor, a gente podia orar para todo mundo, mas eu tenho uma outra ideia, o quê? Por que a gente não ora para o Satanás se converter? Aí acaba o mal.
irreconciliável Satanás é. É a mesma coisa de muita gente, irreconciliáveis. Mas vamos continuar. Caluniadores, gente que fala mal, olha, parece que é hoje. Sem domínio próprio, Jesus está no trânsito. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, gosta mais daquilo que está por aqui do que com o próprio Pai. Aí o problema no versículo 5. Eles têm uma aparência de piedade. Até parece que é gente boa. Tem umas atitudes assim meio diferentes para mostrar que é religioso. Mas negam o poder. Eles não fazem a verdade. Qual a sugestão de Paulo? Afaste-se deles. Por acaso você é uma pessoa extremamente egoísta? É só sobre você? Mas Jesus continua no terceiro e ele diz sobre ser servido. E aqui sobre ser servido, ele coloca uma situação que nós estamos muito comumente vendo, onde alguém que é o garçom, que eu já fui garçom por muitos anos também, gostava disso, ganhava umas gorjetas boas como garçom. E a pergunta de Jesus no texto de Lucas, capítulo de 22, olha esse texto. Jesus pergunta, qual é o maior, aquele que está à mesa ou aquele que está servindo? Uma pergunta contundente de Jesus. E ele mesmo fala, não é a verdade que é aquele que está à mesa? Na nossa expectativa, sim, não é? Ou seja, se eu estou à mesa e o outro garçom está vindo, então eu que pago, eu faço tudo, então eu que peço. Maior sou eu do que quem está me servindo. Mas aí ele contrapõe. No meio de vocês, eu sou como quem serve. Dizendo, com a gente, não é assim. Quem senta à mesa, serve. Quem serve, senta à mesa. Por isso que, não sei se você foi a algumas igrejas, nada contra algumas igrejas, e eu falo isso para os meus presbíteros aqui, eles sabem o carinho que tem com eles, mas eu me recordo que algumas igrejas que você vai, tem umas cadeiras grandes assim, bonita, e tem uma cadeirona mais bonitona, grandona assim, que é para o pastor Isaías sentar, sabe aquela coisa assim, que lá é do pastor Isaías, é maior, aí se sentar ali vai queimar. Ô irmão, é tudo servo, é tudo igual. Até porque Jesus fez isso. Eu sou como quem serve. Eu sou um escravo. A minha postura é de quem vai se colocar à disposição e fazer algo em função do outro e não mais sobre mim. Portanto, o que Jesus diz para nós sobre uma mentalidade do reino e do mundo é que entre nós não poderia ser assim. O que Jesus gostaria de encontrar nas igrejas era uma igreja que fosse transformada ou talvez reprogramada na mentalidade de olhar para fora e servir os outros. Como eu disse dia desses aqui numa palavra e eu vi vários comentários posteriores a isso. Irmão, se tem que ter um freguês ou um funcionário na sua empresa que vai ser o melhor funcionário, tem que ser um crente, um cristão em Jesus. Porque ele foi transformado na mente, ele é uma pessoa diferenciada. Ele não vive mais para si, mas ele vive para glorificar a Deus, inclusive no trabalho dele. Ele foi reprogramado, transformado a mentalidade dele a partir da ação do Espírito Santo. Mas o que a gente vê na sociedade não é bem assim. Como eu disse, nessa mesma ideia, nesse mesmo processo, que nós fomos alugar uma casa lá em Foz do Iguaçu, em Maringá, querendo para Foz do Iguaçu, hein, Fábio? Para Maringá. E chegando lá em Maringá, fomos alugar apartamento. Quando eu disse que era pastor, a pessoa falou, o dono não aluga para pastor, porque todos os pastores que passaram é tudo caloteiro. Crente devendo, irmão, você está de brincadeira. Crente que não vem na igreja porque está devendo para outro irmão da igreja, você está de brincadeira. Que tipo de transformação nós estamos tendo, irmão? Isso o mundo faz, aqui dentro não é assim, entre nós não deve ser assim. Ou se é justo, se é certo, chega, conversa, fala, mas reprograma a mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é ser cristão. Qual o reino que nós estamos vivendo? Qual o reino que eu e você estamos vivendo? Qual é a cultura da nossa natureza? Quem nós somos no estilo de vida? Porque não adianta a gente disfarçar, como ele diz. Tem uma aparência, parece, ou seja, em algum lugar você até na igreja levanta a mão, oh, aleluia, oh, power the king. Não adianta, irmão. Aí lá fora você não é nada daquilo que você faz aqui. Está tudo errado. É cultura sua, a sua natureza precisa ser transformada. E eu fico triste com isso porque às vezes eu recebo reclamações dos irmãos ou de alguns pastores, amigos, como a gente anda na cidade um pouco mais aí, e eu estou há pouco tempo, de certa forma, 7 anos só aqui, mas eu converso com alguns irmãos, falo, sua igreja? Falou, Jesus,
Dá-me propósito e foco, porque se eu me der força, eu vou mandar aquela ovelha para o céu. Gente, é difícil. Mas sabe por que é difícil? Porque a gente ainda está vivendo no reino do mundo, achando que está vivendo a realidade do reino dos céus. E as pessoas precisam olhar para nós e ver a realidade do reino dos céus que desceu sobre nós. Você ora, você já orou, e a gente faz isso sempre. Venha ao teu reino. Então o reino de Deus desce sobre mim, sobre você. A gente precisa viver como homens e mulheres da natureza do reino de Deus, que não é igual a esse reino. É isso que Jesus está dizendo ali. E ele encontra esse problema com os seus discípulos. E a gente tem aqui, e eu quero colocar para você, como que a gente pode identificar às vezes esses irmãos que acham que estão no reino de Deus, mas estão no reino do mundo. E duas características que eu vejo aqui são essas. A primeira é voluntário, a outra servo. Pastor, como assim? Quero te explicar. Sabe o que é um voluntário? Existe essa linguagem no meio da igreja, normal, voluntário aqui nós usamos a palavra servo. Mas às vezes você não sabe que é servo, você é voluntário. Você acha que você é voluntário, mas você é servo. Você acha que você é servo, você é voluntário. Talvez você está confuso, eu quero clarear isso para você. Porque é sobre isso que Jesus está falando, sobre ser servo. Talvez o problema da gente estar no reino do mundo é porque a gente não entendeu o que é ser servo no reino de Deus. E sobre voluntário, olha o que diz ser voluntário. Olha o que a ONU diz. De acordo com as Nações Unidas, o voluntário é um jovem, adulto, idoso, quem quer que seja, que devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividade de bem-estar social e a outros campos. Isso é um voluntário. O mundo está cheio de voluntário. As empresas estão cheias de voluntários. A igreja está cheia de voluntários. Mas olha a característica de um voluntário. Só serve quando tem vontade. Isso é voluntário. Isso não é reino dos céus, isso é reino do mundo. Quer agradar a ele mesmo ou ao seu líder. Isso é voluntário, isso não é servo. Doa-se a obra do líder quando lhe dá prazer. Lembra? Tem alguma coisa para ganhar sobre isso. Evita o sacrifício. Não, aí é demais para mim. Mais uma, se você quiser, impõe uma série de condições para ajudar. Tem que ser assim, 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 assim. Exige recompensa, mesmo que seja um elogio. E sempre busca o seu próprio interesse. E não abre mão dos seus direitos. Isso é voluntário. E isso é tão comum na nossa sociedade, que eu até peguei uma pesquisa da G1, e olha o que eles falam, que 11% apenas dos brasileiros atuam como voluntário, 11%, a mentalidade de voluntário, de ajudar alguém, é muito pouco no nosso país. 3 a cada 10 se envolverem em uma ação voluntária para fora. 2 a cada 10 jovens, entre 16 e 24 anos, já participaram de ação voluntária. Por exemplo, ontem nós fomos no asilo. Seu filho foi, você levou, não? Não levou, né? Que pena. Ele faz parte disso. De quem não está disposto a abrir mão do seu tempo para abençoar alguém. Talvez ele não faz isso porque ele não tem carro. Porque ele não pode. Ou porque o pai dele não ajuda e não tem interesse em fazer isso. Você escolhe qual a opção. Contudo, a despeito de tudo isso, vem Jesus no segundo momento. O primeiro momento é aquele, o segundo momento eu acredito que Jesus ensinou eles naquele texto que a gente leu, mas depois ele fala, eu acho que eu preciso, esse pessoal não entendeu. Eu preciso melhorar o ensino sobre servo. Aí tem esse texto de Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, que está em João, capítulo de número 13, eu quero ler para você. Porque aqui Cristo está dizendo que a gente tem que ser servo por causa do padrão, Ele é o padrão. Por isso que não é como Isaías quer, não é como você deseja, é como Cristo foi. Ele é o padrão. E olha o que diz o texto de João, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Versículo seguinte, estavam sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e estava voltando para Deus. Palavras de Jesus. E assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus abriu mão da sua capa, e pegou a toalha. Depois disso ele derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos,
enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Isso é ato de escravo. O texto continua dizendo, quando chegou em Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, você entenderá. Então disse Pedro: nunca lavarás meus pés, Senhor? Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedrão, sendo Pedrão, falando sem pensar e pensando sem falar. Respondeu Simão Pedro: já que é assim, Senhor, então não lave apenas meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Mas antes aqui de continuar, sabe por que Pedro ficou indignado? Porque a casa era de Pedro. E sabe quem que deveria lavar os pés? Não porque o chão onde eles iam ficar é limpo, mas como homenagem a quem está chegando, era Pedro, ou um dos escravos de Pedro, o menor escravo. E aí Jesus entra em cena, lembra do garçom e da mesa? Ele entra em cena e Jesus tira a sua capa, sendo o maior entre todos. Coloca do lado, pega a toalha, que o menor entre todos usa, e vai lavar os pés dos discípulos. Então Jesus disse: já que quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos, falando de Judas. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. O que Jesus ensina para a gente nesse texto, e eu quero aqui deixar bem claro para você, quando terminou o perdão, ainda tem mais alguns textos, perdão, coloquei 11, mas até o 15. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés de quem? Uns dos outros. Servir um ao outro. E ele termina: eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus falou: eu preciso ensinar esse povo de novo. E ao ensinar esse povo, no caso a mim e a você, Jesus vai lá e ele definitivamente, por ser padrão, ele troca a capa pela toalha. Talvez numa outra tradução, sendo mais coloquial e mais contemporâneo, ele troca os títulos pelo ato de servir sem ninguém estar vendo. Quantos de nós querem lugares para servir, que tem capa com super-homem, super-herói, ou aquela coisa que vai ser destaque, mas na hora de entrar no banheiro e limpar um banheiro, ou qualquer uma coisa simples, ou dar o prato de comida, como o Peterson hoje, uma pessoa veio pedir comida para ele lá fora, vai levar uma comida para alguém, quem vê isso? Ninguém. Vai ficar aqui pregando, todo mundo vê. Aqui cantando é lindo, oh aleluia, the King. Vai ficar isso na cabeça, não tem forma, para você não esquecer. Todo mundo quer. Carminha, o Ministério de Oração está lotado de gente, né? Lotado de espaço para pôr gente. Por quê? Porque a oração não aparece. Rota do Getsemane, evento nosso aqui de oração. Cadê os irmãos orando? Cadê a liderança vindo orar? Vai vir uma igreja visitar a gente. Opa, vamos lá. Isso é capa, irmão. E Jesus, como padrão, ele falou: a gente tem que tirar a capa e começar a usar a toalha, irmão. E quando ele fala sobre isso, ele diz em 1 Pedro, essa figura é linda, eu quero que você guarde: sirvam uns aos outros. Então não é para servir quem você quer, é para servir a igreja. É para servir qualquer pessoa. Sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, seja através do meu gesto, do seu gesto, da habilidade, do dom, da alegria que Deus me deu para eu servir os outros através daquilo que Deus tem feito comigo. E é para a gente fazer aí com quem? Com todos. Mas infelizmente às vezes a gente se perde nisso porque a gente se esquece dessas palavras. Eu quero colocar para você entender. Primeiro, a palavra servo, ela se encontra com pelo menos 4 palavras no grego. E a primeira dela é doulos, escravo, que aparece 128 vezes. Depois diáconos, que também é o ofício designado, que aparece pelo menos 31 vezes no Novo Testamento. Oiketes, que é um servo doméstico, que é aquela pessoa que é como se fosse a babá da casa. Moisés teve um oikete. E também terapon, que tem a ver na raiz da terapia, que é aquela pessoa que além de estar para ajudar, ela também está para dar conselhos e ajudar as pessoas das quais ela é da família. E todos esses servos, todas essas palavras que a gente vê, na Bíblia, a maioria delas, 128 vezes, é doulos, que quer dizer
escravo. E quando fala sobre escravo, olha o que a palavra de Deus diz. Eu trouxe uma sequência de texto para você ver. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, eliminou-se a si mesmo, tornando forma de doulos, servo, escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Lucas, Jesus mesmo dizendo no texto que nós lemos, entre vocês, porém, não será assim. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Romanos 6, 22, quando Paulo diz para nós, agora, porém, estão livres do poder do pecado, e nos tornamos o quê? Escravos de Deus. Tem gente que não gosta dessa expressão, escravo de Deus. Por quê? Porque você e eu fomos comprados por um preço. Então agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Deus. E por sermos escravos, olha o que a Bíblia diz também, João capítulo 13, versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido, façam como eu fiz com vocês. 1 Coríntios, e se você era escravo quando o Senhor chamou, agora você é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor chamou, agora é escravo em Cristo. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Somos escravos. E não só isso, olha o que Paulo diz, e eles aprenderam a essa menção, tanto que Paulo, quando ele vai se apresentar em Romanos capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, e enviado para anunciar as boas novas, escreva essa carta. O primeiro nome que ele dá a si é, eu sou escravo, eu sou servo. Uma vez eu fui numa igreja, e um pastor foi ser apresentado, já atrás até mandaram para mim um vídeo desses, honoris causa, que não sei o que lá, nada contra seus títulos, mas um pastor apresentou, esse é o pastor tal, ele é tal, aí ele catou o microfone, só queria acrescentar que eu ainda bem sou doutor e tal, e tal, e tal. Vai morrer do mesmo jeito, irmão. O pó volte à terra que eu era, o espírito vai para Deus. Não é, o que a gente precisa ter consciência é quem eu sou, e que Paulo aprendeu, antes de qualquer título, eu sou escravo de Cristo, sou servo, estou aqui para trabalhar. É isso que Paulo estava dizendo nessa expressão. E não só Paulo, como Pedro também aprendeu. Olha como Pedro se apresentava. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta para compartilhar com vocês. Olha o que Tiago também fez, da mesma forma. Tiago capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta a vocês. Judas também faz a mesma coisa. Eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva essa carta. Gente, todos os discípulos, apóstolos, se tornaram escravos, entenderam que eles estavam ali para servir. E nós? Nós começamos a colocar títulos sobre nós. Começamos a colocar capas sobre nós. E a igreja lá fora, o mundo lá fora, melhor, precisando de uma igreja serve e a gente vivendo uma igreja ostentável. Como é que funciona isso no reino de Deus? Por isso eu quero mostrar para você o que um servo faz. Um servo serve constantemente. Um servo busca agradar o Senhor. Um servo doa-se ao Senhor da obra. Um servo se auto-sacrifica. Um servo não impõe condições. Um servo não exige recompensa. Um servo não busca o seu próprio interesse. Pelo contrário, um servo renuncia a todos os seus próprios direitos. Por isso, apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 5, capítulo 2, melhor, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas algo que ele deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou em obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, querido, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre a igreja, é sobre Jesus. É sobre ser parecido com Ele. É sobre olhar para as pessoas e amá-las, independente do que nós estamos fazendo, para amar, para cuidar. Jesus faria isso. É sobre imitar o Mestre. Jesus falava sobre isso, Pedro falava sobre isso, Paulo falava sobre isso bem claro nas suas cartas, quando ele diz, sede meus imitadores, o talmidim imita o seu mestre. Se Jesus era servo, por que nós estamos achando que nós não somos? É para fazer o que ele fez, ele só serviu.
E eu quero finalizar nossa noite para dizer para você que consegue servir, que você entendeu de fato que há uma recompensa para quem serve. Apóstolo Paulo também nos diz que de Deus não se zomba, aquilo que você planta, você colhe. Essa semana, fui fazer o velório da dona Vera, a mãe do meu querido Rafa, e várias pessoas estavam ali, amigos e pessoas, e eu mando mensagem assim, da liderança da nossa igreja, dizendo, irmão, dá uma passada lá. Ou manda uma mensagem, recebeu algumas mensagens, Rafa? Manda uma mensagem. Sabe por que é isso, irmão? Porque a gente precisa semear, a gente precisa olhar para os outros e não buscar o nosso próprio interesse, mas o dos outros. E nesse instante quem está sofrendo é o Rafa, que é irmão nosso, que no dia das mães, do domingo passado, estava sem a mãe, eu estava na Unesp visitando a mãe, nós fomos daqui depois do culto visitar a mãe, que depois faleceu. É alguém que está sofrendo, e a igreja está fazendo o quê? Entra e sai. Quem é Rafa, pastor? É aquele que vem aqui servir a igreja de Jesus, irmão. É aquele que está quando você não está servindo, por isso você não conhece os servos. Porque você conhece os cultivos, ou os culticos, ou aqueles que vêm em culto. Mas você conhece aqueles que servem? Você conhece aqueles que se colocam à disposição para dizer, ó, pode me usar. Quer meu carro? Pega lá, vai lá, vai embora. Está precisando do quê, irmão? Com quem que a gente pode contar? Inclusive uma pessoa essa semana me falando, pastor, eu não posso ir, eu posso mandar um pix para o senhor comprar os negócios, né, Fernanda? Pode, irmão. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, irmão. Até no reino das trevas isso é normal. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 10. Guarde esse texto e grifa na sua Bíblia se você puder. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos uns aos outros. Sabe o que esse texto está dizendo? Que ontem o Senhor estava por aqui olhando quem estava servindo. E também estava por aqui olhando quem não está nem aí para servir. Ele olha. Ah, pastor, eu não estou dizendo que você fez errado e não vi, não estou dizendo nada disso. Só estou mostrando para você que o ato de servir a igreja, Jesus e as pessoas, que é isso que nós estamos dizendo, há uma recompensa. Deus olha do céu e Ele mesmo diz na sua palavra que aqueles que trabalham no Senhor, o seu trabalho não é vão, ou seja, há alguém olhando, observando. Aí talvez por isso que no momento difícil da sua vida ninguém te liga. Porque não é porque eles não se lembram, porque o reino das trevas está dizendo para você, você nunca ajudou ninguém, irmão. Você nunca ligou para ninguém, de Deus não se zomba, o que você planta, você colhe. Você não foi nem no velório do seu amigo, não parou para nada, agora você quer o quê, irmão? Há uma recompensa, queridos. Onde você está semeando? E eu incomodo muito e falo isso, você que é visitante da nossa igreja, pastor, nossa, você está bravo? Não estou bravo não, irmão, só estou lendo a Bíblia e falando para você que nessa igreja você tem que trabalhar, porque quem não trabalha dá trabalho. Quem não se mexe, se incomoda. Então os bancos não é para a gente sentar, é para a gente se estruturar, se fortalecer e ir lá fora contra o inferno e brigar e tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz. Essa é a nossa missão. Se não for assim, isso aqui vira um clube, não é para ser clube. Clube não tem pastor, tem presidente. Eu não sou presidente, sou um pastor que vai te dizer a palavra e vai te levar a um caminho, às vezes difícil, como diz o Salmo 23, mas para o crescimento. Por isso, onde você está semeando? Você quer ser servido ou quer servir? Talvez você está com a gente faz tempo aqui na igreja e vê um monte de gente com a camiseta do Servo Quer Mais. E eu disse para uma pessoa esses dias, que ela passou, pastor, como é que eu compro uma camiseta? Você não compra, irmão, isso aqui você conquista. Tendo uma primeira atitude, eu quero servir, onde eu posso servir? Ah, eu não tenho tempo, não tem problema, irmão, fique em paz, nós vamos para o céu do mesmo jeito. Mas Deus está vendo e recompensando quem serve e quem não serve, Ele sabe, a palavra dele diz. Ah, está me dando umas falhas aí na vida, então, dá uma olhada se você está servindo, não, irmão. Se você está escondendo, ou melhor, vou usar esse tema da Bíblia, né? Se você está enterrando o talento que Deus te deu, e você está quietinho ali, não, irmãozinho. O dono da seara, o dono do lugar, vai voltar e vai perguntar, o que você fez com o que eu te dei? Quem você transbordou? Quem você serviu com o que eu te dei? O que Jesus faria no seu lugar? Por exemplo, ontem, ficava em casa limpando a casa ou vinha servir?
Acho que ele devia servir, né, irmão? Porque ele ia encontrar tanta gente aqui, precisando do teu abraço, do teu carinho. E você cuidando das coisas que lhe interessam. Está na hora de olhar para Jesus e cuidar das coisas que lhe interessam. Se não cuida das coisas dele, como que você quer que ele cuide das suas? O que você colherá com essa sua postura hoje? Já que Deus recompensa aqueles que estão, o que ele vai fazer com você e comigo hoje? Estamos cansados, né, João? Né, Beth? Né, tá ali, trabalhando que nem louco esses dias aí de liderança e todos os servos aqui, trabalhando que nem louco esses dias. Né, Kelly? Saiu do trabalho direto para cá. Mas em Jesus a força é renovada, né? Porque Ele mesmo diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve. E não há o que pague para nós, acordar cedo, dormir tarde, e olhar o rosto das pessoas e falar, foi bem, foi uma benção. Ontem eu olhava aqui, eu chorava de manhã, da minha sala ali, olhando esse monte de gente aqui na igreja. Falei, ô Jesus, é isso que nós quer virar a igreja assim mesmo. Povoada de gente que eu nem faço ideia, mas tudo é alvo do amor de Jesus, isso é o que vale. Por isso, Lucas 17:10, que é a base do nosso tema. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, vocês devem dizer, somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o que manda. Se você é um servo aqui na igreja, só faz o que manda, tu está fora, irmão. Você tem que ser um servo, o que mais? Que quando faz, chega para alguém e fala, e aí, só isso não, o que mais você quer que a gente faz? É isso que Jesus está dizendo ali. Quem só faz o que manda, até robô faz. Até a inteligência artificial faz o que você faz. Mas ela nunca abraçará uma pessoa e vai dizer, Jesus te ama. Porque ela não pode fazer o que nós temos que fazer. E Filipenses, último texto. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha isso, cada um cuide não somente dos seus interesses, para de olhar para dentro de si, mas também dos interesses dos outros. Vai ter um monte de gente aqui, vai ser uma bênção, não vamos conseguir fazer um monte de gente ouvir Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, imite Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria pegar-se, mas se esvaziou, e vindo até nós, como forma de servo, tornando semelhante a homens. Por isso eu quero te convidar, venha ser um servo que mais. Mas servo que mais de verdade, não servo do mundo. E para você ouvir, refletir e agir, quero chamar o pessoal para a gente encerrar com essa última canção. Para a gente ouvir, refletir e agir. Qual a sua mentalidade sobre o reino de Deus? Você está aqui para servir ou para ser servido? O que você já pôde fazer para ajudar no reino de Deus? Segunda verdade que eu quero que você guarde. Somos todos imitadores de Cristo. Portanto, se Ele for servo, sejamos servos também. E Ele ensinou isso de forma muito prática, clara, que não houve dúvida para ninguém. E eles aprenderam e se autodesignaram. Eu, Isaías, escravo de Jesus. Há um olhar do céu aos servos. Há uma recompensa para nós. Essa recompensa te alcança? Essa recompensa é para você? Ou só para aqueles que servem? Que abram mão de si, de quem são, para abençoar e cuidar daqueles que eles nem conhecem quem são. Ontem, eu tive o privilégio de convidar um amigo para vir rapidamente com a gente. E esse privilégio que eu tive de convidar, a gente acabou tendo alguns imprevistos, isso acontece naturalmente. E eu convidei um amigo, que é da academia comigo, e que nunca entrou aqui na igreja. Falei, cara, vem ajudar nós. Eu vou, pastor, eu vou. Vou ver como é que é esse negócio. Mas eu posso ser uma hora só? Pode, vem uma hora. Ele veio uma hora cortar o cabelo da galera aí. Sabe o dia que o cabeleireiro mais ganha dinheiro, irmão? Na segunda-feira? No sábado, irmão. Sabe o que esse irmão fez? Veio aqui, cortou um pouquinho, voltou porque tinha um horário, voltou falando, pastor, mas eu volto, deixa tudo aí que eu vou voltar e vou cortar todo mundo ainda. Sabe quantas pessoas ele cortou? Acho que uns
15. Levanta a mão quem cortou o cabelo com ele. Aí, Nedes. Não tinha muito, mas cortou. Mas sabe por que ele fez isso? Porque o pastor pediu? Não. Porque me parece que tem muita gente que tem natureza do reino sem saber que já está no reino. E muita gente que tem natureza do mundo achando que por estar na igreja tem natureza do reino e não tem. Muita gente que a gente acha que poderia contar e a gente não pode. E muita gente que a gente acha que a gente não imaginaria que deveria contar. E elas colocam-se à disposição e falam, estou aí. O que você precisa? Saiu daqui, a namorada estava esperando um menino de 23 anos. Se não me engano, 22, 23. Saiu aqui, a namorada estava lá. Pastor, posso mostrar a igreja para a namorada? Pode, vem cá, irmão, é nóis. Ele não tem carteirinha de igreja. Ele não tem bribão na mão. Mas ele tem coração de servo, coisa que a gente não tem. Mas ele também não tem aparência de piedade. Ele não mente quem é. Ele é o que é. O mundo está precisando de servos, irmãos, iguais a Jesus. E essa igreja tem essa ferramenta, a gente tem feito isso. E por que você está ficando de fora, irmão? Por que você não vem ser olhado e contemplado pelos céus que olham e observam os que servem? E que não se cansam de servir? Porque não é para nós, não é para o pastor, não é para a igreja, é para Jesus. Quero te convidar para colocar em pé. Nós vamos cantar essa última canção que você conhece bem. Os céus vai buscar a mim e a você. E eu espero que você também. Ser reconhecido. Marcado por transformação. Aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias. Que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz de um verdadeiro adorador. Ele me separou, Ele me guardou, Ele me transformou para que eu pudesse me tornar um servo, para que as minhas atitudes sejam de serviço e não de ser servido. Vamos cantar e fazer dessa canção a nossa oração.